Bom dia ou boa tarde, alunos que seguem o nosso curso do Minitab. O objetivo da aula de hoje é aplicar o teste de Tukey ao modelo ANOVA de 2 fatores. Vamos considerar na coluna C1 valores de megapascal obtidos, por exemplo, no ensaio de microtração, onde nesse experimento foram avaliados a influência do sistema adesivo, que está aqui na coluna C2, e o efeito da ciclagem, que está aqui na coluna C3. Então, cada valor de tensão de ruptura está associado à aplicação de um sistema adesivo e a uma condição de ciclagem. Então, aqui, por exemplo, é a ausência de ciclagem. E aqui o sistema adesivo é o prime bond. Agora, eu tenho, na linha 6, uma presença de ciclagem e o sistema adesivo prime bond. Mais adiante aqui, na linha, vamos considerar a linha 11, eu tenho o sistema adesivo single bond, ausência de ciclagem. E na linha 16, por exemplo, single bond e presença de ciclagem. Depois aqui na linha 21, eu tenho um valor associado ao sistema adesivo clear full e uma condição de ausência de ciclagem. E o último valor, linha 30, sistema adesivo clear fill e presença de ciclagem. Eu tenho 30 valores. Esses valores referem-se a 3 tipos de sistema adesivo, que é o clear fill, o single bond e o prime bond. E 2 condições de ciclagem, ausência e presença. Então, são 3 vezes 2, 6, e eu tenho, então, para 30, 5 réplicas. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 valores, que são réplicas do tratamento sistema adesivo e ciclagem. Pois bem, como eu efetuo o teste de Tukey ao analisar os dados via modelo análise de variância e 2 vias, two-way ou 2 fatores? É simples quando se sabe, ou seja, clico em Start no menu, agora em ANOVA e agora em General Linear Model. Então, este é o caminho necessário da versão Minitab 17. Clico aqui para ajustar o modelo, os dados de resposta, os fatores são 2, o modelo são esses 2 fatores, e aqui eu tenho os termos do modelo, o fator principal, sistema adesivo, com seus 3 níveis, o fator ciclagem com seus 2 níveis, e o fator interação. Então, está especificado o modelo. Em termos de resultados, em geral, essas 3 informações, elas não são muito úteis, né? Então, eu simplifico para analisar as respostas, né? Nosso objetivo aqui é efetuar o teste de Tukey, comparação de médias, né? Em termos de gráficos, para avaliar o modelo, o gráfico de valores residuais e o gráfico de valores residuais em relação ao ajuste, uma avaliação gráfica das suposições do modelo. Então, nesse momento, eu clico OK. Então, eu verifico que aqui, valores residuais em relação ao ajuste, não há uma forma de funil ou de V, ou seja, de forma gráfica imediata, tenho a impressão de que os valores podem ser
aplicados ao modelo da análise de variância. Aqui eu tenho o gráfico dos valores residuais que aproximadamente segue uma curva normal. E nesse momento eu vejo o resultado aqui da análise de variância, verifico que o sistema adesivo é estatisticamente significante, o efeito ciclagem significante e não o efeito interação. Eu sempre começo a interpretar a tabela da análise de variância pelo efeito interação de maior ordem. Nesse caso, eu começaria interpretando esse efeito interação, que ele é não significante. Então, o teste de Tukey deve ser aplicado no sistema adesivo. Como só tem 2 níveis do efeito ciclagem, eu sei que eles diferem estatisticamente. Nesse momento, é aconselhável conseguir a estatística descritiva, que eu obtenho facilmente da seguinte forma. Clico em Stat, depois em Tables, e depois aqui estatística descritiva, para obter média e desvio padrão das condições experimentais. Então eu tenho aqui na linha o efeito ciclagem, fator ciclagem, na coluna, por exemplo, sistema adesivo, variável associada, eu clico aqui e coloco o valor de megapascal e eu desejo a média e o desvio padrão. Clico em OK, OK de novo. Então, eu aqui tenho que acertar aqui o nome sistema adesivo. Então, vamos ver como andam as coisas aqui. Variável associada, ele diz que alguma coisa não andou bem. Vamos ver o que pode ter acontecido. Nesse momento, eu volto aqui, vamos ver. Linha ciclagem, coluna sistema adesivo, variável associada megapascal e clico de novo. Então agora felizmente me entendi com o programa. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho na colunas sistema adesivo, o primo bond, single bond e o clear fill. E nas linhas a ciclagem, ausência de ciclagem, presença de ciclagem. Então esse valor 3062 é na ausência de ciclagem e a média de clear fill, que é o primeiro valor da célula. O valor abaixo é o desvio padrão, que seria o valor 3. Então eu posso observar que os desvios padrões em cada um dos grupos, 6 grupos, eles são próximos, ou seja, eu não tenho uma condição de valor de desvio padrão 3 vezes maior que o outro. Então, nesse caso, verifico que o modelo ANOVA está muito bem justificado, de forma gráfica e por meio do desvio padrão, ou seja, eu posso aplicar o modelo ANOVA, que é o modelo robusto, mesmo se ele se afastasse aqui dos cabos, não seguisse muito bem uma curva normal. Então, nesse momento, eu posso aplicar um arquivo executável que eu criei, que eu encontro aqui na minha pasta de arquivos executáveis, e eu tenho aqui teste de normalidade ANOVA 2A para o Minitab 17. Então eu verifico aqui um histograma razoável, e aqui eu tenho o teste de normalidade aplicado de Ian Joyner com p-valor acima de 10. Bom, então, uma vez satisfeitas as condições, posso aplicar o modelo ANOVA, porque o modelo as suposições do modelo de normalidade de resíduos
e homocedacidade ou homogeneidade de variância ou desvios padrões próximos, eles foram satisfeitos. Então vamos nesse momento ir ao teste de Tukey, que é o objetivo da aula. Então agora eu clico em Start, novamente em ANOVA, vou novamente generar linear modo e agora eu clico aqui em comparações. Então esse é o caminho que o Minitab versão 17 ele me obriga a segui-lo para aplicar o teste de Tukey. Então nesse momento eu vou clicar para a ciclagem, eu vou aplicar para todos. Vamos começar então pelo sistema adesivo. Clico aqui e daí eu dou OK. Pronto, foi aplicado de forma gráfica, né, dizendo que difere o single bond do Clearfield, porque a zero, se o intervalo não contém o zero, as médias correspondentes diferem. Então, eu já sei que o Clearfield single bond difere estatisticamente. E aqui eu tenho na seção já os grupos homogêneos. Muito bem. Agora eu vou novamente em ANOVA, General Linear Model, Comparisons. Agora eu vou aplicar para o efeito ciclagem, que a rigor não é necessário, porque só tem 2 níveis. Mas eu vou aplicar, então, para o efeito ciclagem. Para o efeito ciclagem, vamos ver onde está esse efeito. Eu vou ter que aplicar de novo, vamos ver o que aconteceu. ANOVA, General Linear Model, Comparisons. Então, eu agora, ciclagem, isso, e eu aqui. Agora eu estou na ciclagem, então vamos lá. Então, de fato, agora eu efetuei, de forma gráfica, vi que o zero não pertence ao intervalo, logo difere estatisticamente. A ideia básica é, quando é que 2 números diferem? Quando a diferença deles não é zero, né? Então, de fato, essa diferença ela tem um intervalo de variabilidade e não contém o zero. E na seção eu vou obter de forma de grupos homogêneos. A média na ausência é 31 e na presença de ciclagem tem uma redução. Agora eu vou aplicar o teste de Tukey, de comparação média, para comparar as 6 médias, os 6 grupos experimentais por meio do teste de Tukey. Então, Start, ANOVA, General Linear Model, Comparisons. Então agora, pronto, eu tenho sistema adesivo e ciclagem. Eu clico e agora eu já sei que o Clearfield na presença difere do Clearfield na ausência, porque o zero não pertence ao intervalo. Verifiquei aqui também que o Clearfield na presença difere do Clearbond na ausência. Bom, de forma de grupos homogêneos, eu tenho aqui todas as possibilidades. Não sei se eu consigo aqui agora aumentar a fonte, mas o caminho é esse, né? Eu tenho aqui o sistema adesivo com ciclagem. Então eu sei que o Clearfield na presença, que tem média 23, é a condição menos resistente e difere estatisticamente de todas essas condições acima, né? E a condição mais resistente é o single bond na ausência de ciclagem. Obrigado pela atenção.